Então, vamos fechando os nossos olhos. E à nossa frente, sempre Jesus, o Mestre Maior, a quem agradecemos sempre, porque só temos motivos para agradecer a Jesus e, acima de tudo, ao nosso Pai, que nos deu a vida, nos deu a oportunidade de estarmos juntos, de estarmos crescendo, evoluindo, na medida do nosso esforço, mas crescendo sempre. Então, sejamos gratos ao Pai, a Jesus, aos amigos, por tudo aquilo que acontece em nossa vida, para que então possamos fazer sempre o melhor. E cada um de nós consegue, com certeza, fazer o melhor. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, amigos que estão aí. Sandra, tudo bem? Ana Vitoraço, Maria Leone, não dá para ler todo mundo aí. Mas um grande abraço a todos, viu? A semana passada, nós começamos a falar sobre egoísmo e orgulho. Mas o assunto é meio vasto, então nós tivemos que cortar no meio. Então hoje vamos só relembrar alguma coisinha do que falamos na semana passada e seguimos adiante, tá bom? Egoísmo e orgulho, ninguém tem dúvida, né? Todo mundo conhece, já foi apresentado a ele. São vícios que estão aqui dentro de nós, sem dúvida alguma. E precisamos ir desfazendo ao longo do tempo. Mas é um processo, ninguém joga fora de um instante para outro. É aquilo que nós chamamos de reforma íntima. Ninguém reforma internamente, abrindo as portas do coração, jogando o que é ruim fora e colocando coisas boas imediatamente dentro. É um processo, vagaroso. E a espiritualidade nos fala a respeito. A doutrina já vem desde o início alertando. O maior sacrifício para a gente conseguir mudar tudo é o sacrifício do interesse pessoal, próprio. Sacrifício em favor do próximo, né? Essa mudança, ela é mais meritória porque ela se assenta na caridade. E a caridade é exatamente o inverso do egoísmo. Eu consigo combater o egoísmo através da caridade. Consigo combater o orgulho através da humildade. Nesse processo, né, que a gente vai diminuindo o que é vício e aumentando aquilo que é virtude. O egoísta, a espiritualidade falou também, lá em 1857, o egoísta calcula o que lhe possa render cada uma das suas boas obras. Que muitas vezes a obra não deixa de ser boa, a rigor não. Mas o interesse é que é o problema. Mas é problema dele, né? Se ele fez uma boa obra, que atendeu alguém, que ajudou alguém, mas ele fez com interesses outros, quem vai responder por esse desvio é ele próprio, né? Comentamos até aquela questão de eu ter visto num programa de televisão religioso: venha até aqui para aumentar o seu crédito junto a Deus. Crédito? Eu só tenho débito. Estou sempre no saldo devedor, né? Ou seja, eu tenho que melhorar, eu tenho que crescer e só tenho a agradecer a Ele. Então quem deve alguma coisa sou eu para com Ele, não Ele para comigo. Não faz o menor sentido. Foi dito também, ou perguntado, qual seria o vício mais radical, o mais complicado. E a espiritualidade foi taxativa: o egoísmo. Porque o egoísmo é a fonte de todos os vícios, assim como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Nós vemos que a doutrina espírita, quando foi perguntado, né, a doutrina espírita seria como as religiões de modo geral. Fora dessa religião ou fora daquela religião você não encontra salvação.
Mas aí foi perguntado, e aí, qual foi a resposta? Dentro da doutrina espírita, não é fora do espiritismo não há salvação, é fora da caridade. Sem a caridade, e que caridade? Material, moral, todas elas. Caridade é dar para o próximo. Então, a resposta foi taxativa. Fora da caridade não existe salvação. Tá? A questão para nós é o apego às coisas materiais. Ainda precisamos das coisas materiais neste mundo. Vivemos num mundo tão material. Mas a questão é o apego, é o abraço, agarrar, fazer das coisas materiais verdadeiro Deus. E quando eu pego as coisas materiais e as transformo em Deus, o verdadeiro Deus, eu transformo em coisa. Deixo Deus de lado, né? Esse é o grande problema do apego, porque nós nos sentimos donos de tudo. E quando sentimos donos de tudo, nós estamos gerando conflitos com os outros. Então aí a grande pergunta: como entender o verdadeiro amor se vivemos nessas condições de apego, de agarrar? É meio impossível, né? Meio difícil, bem complicado. Nós depositamos a nossa felicidade nas coisas materiais, né? Muitas vezes está aí. A minha felicidade é aquele carro, aquele que eu comprei. E nossa, meu Deus, eu sou feliz por conta do carro. Aí vem o ladrão e leva a minha felicidade embora. Ou bati e vai parar no ferro velho. Então as coisas materiais não podem representar para nós a felicidade. É verdade que nos traz momentos de alegria, de felicidade sim, né? Mas não podemos depositar nelas o motivo da nossa felicidade plena, total. Não dá, não dá. Então, como a humanidade pode ser feliz dessa forma, se nós individualmente somos infelizes? Eu sou infeliz. Como que a humanidade vai ser feliz? Se a humanidade é a soma de todos nós, se eu transformo a minha família numa família infeliz e eu quero a humanidade feliz, não dá, não dá. Se os homens se amassem verdadeiramente, não aconteceriam essas aberrações que estão acontecendo e sempre aconteceram, mas que agora estão, né, num acelerar meio complicado. Mas por quê? Porque nós continuamos praticando os mesmos equívocos. E ainda a infelicidade que nós geramos para nós e para os outros ainda é agravada. Por quê? Porque nós ficamos envolvidos em sentimentos de culpa, sentimentos de inferioridade, agravado internamente o coração pelo pavor de ir para um inferno. Aquele inferno, aquele que as religiões pregam, que há tantos e tantos séculos, aquele não existe. O inferno está aqui dentro, na forma como eu vejo a vida, da forma como eu lido com o irmão, da forma como eu lido comigo mesmo e não me dou conta. Eu faço esse inferno surgir aqui dentro. Então não precisa de demônio, não. Deixa que eu faça o trabalho por mim mesmo, né? E ainda não percebemos, portanto, é isso que precisamos perceber, que o erro, ele vai deixar de existir um dia. Vai, porque o erro é aquilo que eu ainda não aprendi a fazer de maneira certa. E no dia que eu aprender a fazer de maneira certa, não acontece mais o erro, né? Vamos fazer uma comparação simples, bem simples. Quando estávamos entrando nos primeiros anos, primeiro ano da escolinha, né? A professora passava a liçãozinha, olha, vou aprender a fazer a letra A, que coisa! E aí chegava em casa, queria mostrar para os meus pais que eu havia aprendido a fazer a letra A. E fazia a bolinha e puxava o rabichinho para cima. E aí?
Estou perdido? Tira da escola? Não, pelo contrário, eu tenho que ficar na escola para aprender bem. Por quê? Porque eu estou no início. É um aprendizado. E sendo um aprendizado, tudo que eu tenho direito é errar. Não por vontade própria, decisão própria, mas por falta de experiência. E aí vem coisas que nós trazemos de séculos e séculos. Ah, você errou, vai para o inferno. Pô, mas eu errei porque não sabia. Então eu vou tratar de aprender, só isso. E fazer o melhor. É simples, é simples. E o ser humano complicou tudo. Rotulou de inferno, rotulou de Satanás, rotulou disso, daquilo, está perdido. E eu vou colocando esse sentimento dentro de mim. E colocando esse sentimento dentro de mim, eu crio o inferno, sim, aqui dentro, quando não era para criar. Então eu precisava aprender, procurar entender mais, vasculhar mais, perguntar mais, ler mais, pensar mais. E não pensamos e caímos no inferno, né? Quando estamos procurando mais, aprendendo mais, nós vamos entender que essas experiências que não estão dando certo darão, sem sombra de dúvida. Veja você, é difícil a gente voltar a encarnações passadas, a memória de encarnações passadas. É difícil, não vamos voltar. Mas pense, nessa mesma encarnação aqui que nós estamos, como era a sua forma de entender a vida há 20 anos atrás? Se você é um pouquinho mais experiente, há 40 anos atrás. É mais experiente ainda, há 60 anos atrás. Veja o quanto você cresceu. Cresceu por quê? Porque foi buscar um entendimento. Foi mudando a sua vida. Melhor seria se mudássemos de uma forma mais consistente. E é isso que nós temos que fazer, né? Agora, vínhamos caminhando de uma forma estranha, né? Equivocada. E aí precisávamos de ajuda. Isso, volta a séculos. Precisávamos de ajuda para ter um motivo maior, uma orientação maior, para ir modificando a nossa forma de ser. E chegaria sim o momento em que as coisas começariam a se modificar. O homem tão embrutecido começaria a falar de amor. E a espiritualidade sempre nos mandando emissários, profetas, né? Falando do amor, falando do respeito, falando da vinda do Messias, Jesus, que viria no seu tempo certo. Não tinha como vir fora do tempo, porque ele não seria aceito. A humanidade não teria um conhecimento, uma base. Lá em Israel não foi aceito. Entretanto, fora, foi aceito. Foi preparado tudo para que no momento certo ele viesse e que o homem, mesmo nos erros, nos equívocos, ele parasse e pensasse. E aí fomos descobrindo esse grande Messias. Até a vinda dele, caminhávamos, sim, com muita dificuldade, mas caminhávamos, tentando conter os nossos impulsos mais em razão do medo do que pela consciência. Vamos ver a lei de Moisés, né? Era puro medo. Nada deixava de ser feito de melhor por conta da consciência. Ela não havia despertado ainda. Então era o medo. Medo de ser punido, medo de ser morto, medo de ir para o inferno. Só que continuaram com isso. Inferno até hoje. Está na hora de mudar, né, pessoal? Está na hora de mudar. Então era preciso que esse emissário divino viesse e tocasse o nosso coração com a sua vinda. E ele finalmente veio, há 2000 anos atrás, e vem nos falar sobretudo de amor. E amor engloba tudo. Engloba o combate ao egoísmo, o combate ao orgulho, a caridade. Vamos lá praticar a caridade, vamos ser humildes, vamos buscar ter um coração um pouquinho mais puro. E aí ele veio e deixou
Custou um pouquinho, né? Estamos aprendendo ainda isso tudo de forma vagarosa. Muitos, nem de forma vagarosa, pararam, não querem saber. Infelizmente, estão perdendo tempo. Eu costumo dizer que estão passando pela vida como quem passeia com bicicleta ergométrica. Pedala, pedala, pedala e não sai do lugar, né? Vem, pedala, pedala, pedala e na hora que for embora, ele vai cair da bicicleta ergométrica. Não fez nada de melhor. Não aproveitou a vida, não cresceu, não amou, não serviu. Quantos cristãos são assim? Não se envolvem. Eu li alguma coisa quando era criança, meu pai me ensinou. Basta? Não, de forma nenhuma. Eu de vez em quando abro lá a Bíblia no Novo Testamento, leio alguma coisinha. Aprende? Não. Pratica? Não. Então desculpa. É letra morta para você. Vamos lembrar até uma coisa que o grande Mahatma Gandhi, né, hindu, falou. Ele não era cristão, hein? Olha o que ele disse, a profundidade do que ele disse. Gandhi disse assim: não conheço ninguém que tenha feito mais para a humanidade do que Jesus. Eu não conhecia ninguém que tinha feito mais pela humanidade do que Jesus. De fato, não há nada de errado no cristianismo. Só que aí ele foi na ferida. O problema são vocês, cristãos. O problema são vocês, cristãos. Vocês nem começaram a viver segundo os seus próprios ensinamentos. E os ensinamentos estão aí há 2000 anos. E muitos não querem nem saber. E quando vão buscar alguma coisa, vão sem interesse, sem envolvimento. Não crescem. Dessa forma não. Dessa forma não tem como. Então, para vencer esses males que ainda nos agridem tanto, o egoísmo, o orgulho, precisamos compreender Jesus, mas também conhecer a si próprio. Não basta conhecer Jesus. Eu vi lá, Jesus falou isso, mas onde o que ele falou, onde o que ele explicou, onde as orientações dele se encaixam em mim, se eu não me conheço? Ele falou em ser humilde. Será que eu sou humilde? Eu não me conheço. Combater o orgulho. Será que eu sou orgulhoso? Eu não me conheço. Tem que ser caridoso. Será que eu sou caridoso? Eu não me conheço, nem me interesso. Então, conhecer Jesus, mas também conhecer a si próprio. É interessante, né? E o homem não conhece a si mesmo, né? Então, para de fato entender Jesus, é preciso antes conhecer a si mesmo. Tá? Fazer um cursinho preparatório, quero me conhecer, saber quem eu sou, quais as minhas condições, aquilo que está bom, aquilo que não está bom, onde eu sou preguiçoso, onde eu jogo a vida de qualquer jeito, onde eu agrido as pessoas e nem percebo, quando eu peço perdão por aquilo que eu faço de errado. Tem tanta coisa para a gente se conhecer, né? Então, para de fato entender Jesus, aqui. Começa por aqui. Se não conhecer aqui, não vai conhecer nada. Vamos lembrar de Sócrates, grande filósofo da Grécia Antiga, que viveu dos anos 470 a 399 a.C. É um dos principais filósofos da Grécia Antiga, né? O primeiro daquela lista famosa, né? Sócrates, Platão, Aristóteles. E a essência do ensinamento de Sócrates era, isso antes de Cristo, 400 anos antes de Cristo. A essência dele era: conhece-te a ti mesmo. Olha só. Ele, Sócrates,
acreditava que antes de dar início à busca de qualquer verdade, o homem deveria fazer uma análise profunda de si mesmo, reconhecendo a sua própria ignorância, as suas próprias falhas. Como que eu quero descobrir a verdade se eu vivo num poço de mentira e nem percebo? Como eu quero fazer o bem para o outro se tudo que eu faço para o outro é um mal e nem me dou conta? Então, para combater esses males, precisamos fazer duas viagens. Para a gente começar a se entender. Duas viagens. A primeira viagem, para o exterior, para longe, para fora, para o cosmos, tá? Para descobrirmos o nosso tamanho real, a nossa importância, a nossa pequenez. Vamos viajar aí por esse universo? Vamos fazer um teste? Fechar os olhos e vamos sair. Começar a ir longe, longe, longe e ver o quanto é ridículo nós nos acharmos no centro do universo. O último biscoito do pacote. Que ridículo, né? Fazemos isso. E alimentar um orgulho absurdo, um egoísmo abominável, achando que é tanto, e não somos, mas somos. Olha aí o paradoxo, né? Então a primeira viagem, para fora, para o macro, para o cosmos, para refletirmos então sobre o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Percebemos então o quanto somos pequenos. Porque vamos ver nessa viagem que estamos fazendo, se você fechou os olhos e saiu por esse universo, você vai ver infinitos mundos. Em cada mundo, irmãos nossos, filhos do mesmo Deus. Ou será que o nosso orgulho vai nos fazer entender que nós somos não só o povo escolhido, mas o povo único de Deus habitando só a terra? Não faz sentido. Essa distância percorrida que estamos agora viajando é enorme. Eu já não consigo me enxergar. Nem o planeta Terra eu enxergo. Não consigo nem ver mais o sistema solar, nem a Via Láctea. Estou tão longe e eu tão pequeno, tão nada. Estou tão distante que começo então a pensar: eu não sou nada, sou tão pequeno. Não se justifica tanta arrogância, tanto orgulho, tanto egoísmo, tanta vaidade. Quem eu sou nesse universo infinito? E eu achando que sou o centro do universo, que Deus tem que se curvar diante de mim, que eu tenho que procurá-lo para aumentar o meu crédito. Ai, que bobagem. O meu crédito junto a ele. Eu tenho dívidas, apenas dívidas com ele. E aí eu começo a pensar nessa viagem. Sou menos que um grão de areia nessa criação infinita. Menos que um grão de areia. Mas, usando a razão, existe um Criador disso tudo. Nessa imensidão toda, tem um que nos criou. E ele nos chama, me chama, de filho. Sabe tudo a meu respeito. Me ama intensamente. Ele não criou em todo esse universo que eu percorri, ele não criou um único ser igual a mim. Eu sou um filho diferente, você é um filho diferente. E aí eu começo a perceber a importância. Sou um grão de areia, mas eu sou filho dele. Que importância que tem. E aí eu vou entendendo que eu não sou pequeno, não. Sou grande. Sou muito importante. Olha que interessante. De tão pequeno
começo a perceber que eu sou grande na responsabilidade. Sou grande, sou muito importante, desde que aprenda a andar pela vida, como filho dele, que de fato eu sou. Andar de uma maneira responsável, buscando um entendimento cada vez maior, um serviço em favor de um irmão que é tão importante quanto eu. E às vezes eu começo a me dar conta da minha importância, da minha grandeza, e vejo um irmão que ainda não despertou para isso. Eu vejo um irmão que está caminhando nas ruas, agredindo, matando. Eu vejo um irmão se drogando. Eu vejo um irmão que não respeita os outros. Eu vejo irmãos que estão caminhando na condição de pai e mãe, que não dão o devido valor, a devida importância à família. Estão criando filhos de que forma? Difícil. Então, é por esse motivo que ele nos enviou há 2000 anos o Mestre, Jesus, que deixou os ensinamentos e que muita gente nem liga, nem se preocupa em entender, em compreender, em colocar dentro de si e ensinar para o outro. Ele veio para nos deixar a mais linda mensagem de amor de todos os tempos. E eu ignoro. Faço que não existe. Isso não tem importância. Que trabalho que ele fez, hein? Que trabalho. Ele veio aqui para nos deixar pistas, para que aprendêssemos a nos descobrir verdadeiramente. E é por isso que ele disse que era o caminho, era a verdade, era a vida. Ele deixou tudo. Olha, você quer ser feliz? Veja o caminho que eu te oriento, que eu te explico. Construa dentro de você a verdade. Não existe verdade pronta, acabada, que eu vou numa prateleira de supermercado, compro e coloco aqui dentro e está resolvido. Não encontro verdade sem esforço. Não existe verdade sem sacrifício. A verdade só consigo construir se eu trilhar o caminho. E quem falou que nesse caminho não tem pedras no chão, que vão machucar os meus pés? Quem falou que nesse caminho eu não sofrerei agressões, desprezo, e terei que superar isso tudo? Então Jesus é o caminho que nos orienta a seguir adiante, para que possamos construir essa verdade. E depois ele disse que era vida. Mas eu só consigo descobrir essa vida que ele fala se eu trilhar o caminho, construir a verdade e aí desembocar nessa vida. Aí sim, aí valeu a pena. Então, esses ensinamentos de Jesus, nós precisamos ter a responsabilidade de ir buscar, mas buscar verdadeiramente, não é ler. Peguei, abri e li, nossa, bonito, hein? Legal, tal. Fechei e ficou por isso mesmo. Eu tenho que raciocinar, eu tenho que pensar, eu tenho que discutir comigo mesmo. Puxa, o que eu estou fazendo na minha vida? É compatível com isso que ele ensina? Não, não é. E o que eu quero fazer? Não, o que ele me ensina é o melhor. Então pega o que não presta e joga fora. Não fique vivendo ou passeando pela vida de bicicleta ergométrica. Você vai se perder. Vai chegar um momento que vão mandar você descer da bicicleta e acabou a tua caminhada. Caminhada que não saiu do mesmo lugar. Triste, muito triste, né? Então, esses ensinamentos de Jesus, nós temos que buscar cada vez mais. Aqueles ensinamentos que estão aí gravados são muito mais do que isso. A cada novo instante, a mediunidade
está nos trazendo. A intuição. Quantos irmãos recebem pela intuição uma mensagem tão bonita? Escreve lá uma mensagem, escreve um livro, faz uma palestra, faz um sermão na igreja tão bonito, encaminhando as pessoas para o melhor. E as pessoas, não, eu tenho que ler aquilo que Jesus falou, mas Jesus está falando em todos os instantes. É preciso ter ouvidos de ouvir. E se não ouvirmos, a mensagem passa e eu fico, né? Então, é preciso conhecer isso tudo para agradecermos a oportunidade da vida. Da vida. Essa vida é tão especial, tão importante, que muitos não têm a menor ideia. Passam só pela vida. Vivem apenas mergulhados nas coisas da matéria, na busca das conquistas, do dinheiro, do prazer, do poder, e simplesmente passam pela vida. A vida é muito, muito mais que isso. A vida é uma oportunidade fantástica de trabalharmos internamente o espírito, crescermos, aproveitarmos a bênção desta encarnação para darmos uma ajeitadinha naquilo que não ficou bom lá do passado e que agora eu tenho a oportunidade de corrigir, para fazer o melhor agora, porque estou aprendendo. Se eu tenho mais conquistas aqui dentro, eu tenho capacidade de fazer coisas melhores e não faço. Está aí a vida. A vida está aí para a gente aproveitar e fazer o melhor. Está aí a oportunidade da convivência com as pessoas, a convivência com a família, porque não estamos nunca sós. Nós somos criados para vivermos em sociedade, né? Me recordo uma vez, há um bom tempo atrás, uma enchente que aconteceu em São Paulo, não essas enchentes recentes, uma enchente de algum tempinho atrás, de alguns anos atrás. E eu ouvi essa reportagem. Uma moça que teve o seu carro atingido pelas águas. O carro dela ficou nas águas lá. E as pessoas correram para ajudá-la. Tirar o carro, arrastar, para que o carro não fosse levado embora e amassasse todo. E as pessoas correram e ajudaram a moça, segurando o carro, amarrando o carro no poste, não lembro, né? E depois disso tudo, ela agradeceu a todos aqueles que ajudaram. Mas não ficou só nisso. Ela disse: em nenhum momento eu me senti só. Nunca estamos sós. Estamos sempre com alguém. No momento em que estamos fazendo o bem e no momento em que não estamos fazendo bem e fazendo o mal. Tem até um ditado que diz que há dois tipos de pessoas que não suportam testemunhas, não aceitam testemunhas. Aquele que é mau, quando vai praticar o crime, e aquele que é bom, quando vai fazer o bem. Nenhum deles quer testemunha, né? Então, eu preciso, através dessa busca, né, entender Jesus, raciocinar, viver. Eu preciso começar a vencer esses equívocos que ainda estão aqui dentro, que me desviam do melhor caminho, que me desviam da verdadeira felicidade. Erros derivados, como nós vimos, né? Derivados do egoísmo e do orgulho. Eles que são a matéria-prima de todos os erros. Então eu preciso descobrir isto tudo. E o que fazer agora? Eu fiz a viagem. Nós estamos lá, né? Tão distante nesse universo. Agora eu preciso voltar para mim mesmo. Preciso me conhecer. Caso contrário, não vou me modificar. Eu não sei, não me conheço.
não sei o que eu preciso. Tem um ditado que diz que para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Não, eu tenho que saber qual é o caminho melhor para mim, né? Preciso pensar em ser alguém diferente, diferente do que sou hoje. Voltar, portanto, dessa viagem e procurar entender, de fato, esse Jesus. Descobrir o que é esse caminho, verdade e vida que muitos nem param para pensar. Então eu faço essa viagem de volta. Voltar para si mesmo representa reencontrar-se, descobrir-se. Tem gente que não se descobriu até hoje. Analisar-se. Tem gente que vai passar a vida inteira sem se analisar, né? Vive só para o exterior. Despertar maior responsabilidade para com as coisas da alma. Pessoas que estão ligadas unicamente ao mundo, às coisas da matéria. E para poder descobrir isso tudo, nós temos que fazer a segunda viagem. Fizemos a primeira, agora vamos fazer a segunda. A segunda, se a primeira foi para tão longe, a segunda é tão difícil como essa que vai para longe. É a viagem que vai para dentro de si mesmo. Entender-se por dentro, sem máscaras, porque normalmente nós queremos colocar máscaras diante dos outros, sem desculpas. Como nós colocamos desculpas naquilo que fazemos de errado. Eu faço assim, tá? Mas também, né? Olha, com a esposa que eu tenho, com o filho que eu tenho, com os amigos que eu tenho, só podia fazer dar isso aí. Estou arranjando desculpas. Então estou sempre querendo jogar para cima de alguém. Essa viagem não comporta isso. Se eu quero de fato me conhecer, sem máscaras, sem desculpas, olhar o coração e ver o que precisa fazer para ser feliz consigo mesmo. Quero ser feliz comigo mesmo. Tem gente que diz, não é possível ser feliz na terra. Ser feliz nessa terra é possível, sim. Aqui dentro, basta querer, né? E também entender que não dá para ser feliz sozinho. Eu só consigo ser feliz quando ajudo o outro a ser feliz também, né? A verdadeira felicidade somente é possível quando nós fazemos isso. Fazer o outro ser feliz também. Descobrir o caminho da felicidade. E entender que tudo em sua vida deve ser bem analisado, raciocinado, bem direcionado. Não viver nessa leviandade que a grande maioria, infelizmente, vive. E é por isso que o mundo está desse jeito, né? Então precisamos utilizar de forma positiva, correta, honesta, o nosso livre arbítrio. E essa viagem que fizemos, temos que voltar para o campo de trabalho. Trabalhar com afinco, determinação, para entender-se, modificar-se, colaborar com o próximo, entender esse professor chamado Jesus. Ele é professor? Então vamos estudar a matéria que ele ensina. O mestre que nos ensina lições como a caridade, a humildade, contrárias ao egoísmo, ao orgulho. É preciso então diminuir essa carga de equívocos que ainda está aqui dentro de todos nós, e aumentar essa carga de acertos. É um processo. Não queira fazer isso agora, de um instante para outro. Comece a fazer isso agora, isso sim, e não pare mais. E faça o melhor que você puder, o melhor. Ir combatendo incessantemente, logo de início, esses dois grandes males, o egoísmo e o orgulho, e praticando o que é inverso a esses dois grandes males, que é a caridade e a humildade,
Caridade. A caridade material, mas também a caridade moral, que muitos esquecem, né? Caridade moral, que é o abraço, a orientação, o sorriso, o aperto de mão, quanta coisa. Então, quando nós fazemos isso, nós chamamos a atenção dos outros para o bem que estamos fazendo. As pessoas vão buscar esse exemplo. Há muito tempo atrás, numa live, eu cheguei a passar um videozinho de um corredor que era campeão mundial, né? E aquela corrida de obstáculos, que sobe, desce, pula o obstáculo, aquela coisa toda. E era uma decisão de um título mundial, alguma coisa assim. E tinha um corredor que era o bom, né? Era um corredor espanhol até. Ele, no meio da corrida, ele percebeu que tinha um que estava à frente dele. Mas estava à frente dele muito, muito adiantado. E ele não tinha como chegar até esse outro corredor. Falou, vou me contentar com o segundo lugar, tá bom demais. Mas aquele que estava em primeiro lugar, na última volta, ele se equivocou. Ele achou que a corrida tinha terminado, mas não tinha. E ele foi reduzindo o passo. E esse outro corredor que estava em segundo lugar, correndo, ele encostou naquele que estava em primeiro. Por equívoco dele, ele foi diminuindo e o outro encostou. Estava chegando agora, sim, na linha de chegada. Sabe o que esse que estava em segundo lugar fez? Normalmente as pessoas dirão, aproveitou, né? Passou, chegou em primeiro. 99,9% acho que faria isso. Aquele não. Aquele reconheceu o mérito do que estava em primeiro. Aquele compreendeu que o outro apenas se enganou. Sabe o que ele fez? Ele botou as duas mãos nas costas daquele que estava em primeiro e foi empurrando para que esse que estava em primeiro chegasse em primeiro. E aí? Ficou para a história. Ficou para a história porque foi um gesto tão humano, tão lindo, tão bonito, que marcou. E que não estamos habituados a esse tipo de comportamento. Não. Meu orgulho, meu egoísmo, meu isso, meu aquilo. Eu quero chegar em primeiro, nem que seja para passar rasteira no outro. Então, temos que mudar e mudar muito. Todos nós, com certeza. E para terminar, quando a gente está falando de orgulho, de egoísmo, vamos terminar com uma parábola de Jesus. Mas vamos pensar bem nisso que ele falou, tá? É a parábola do rico insensato. Rico insensato. Vamos lá. E Jesus disse ao povo: acautelai-vos e guardai-vos de toda espécie de cobiça, porque a vida do homem não consiste na abundância das coisas que possui. A vida do homem não é isso, né? Aquilo que ele possui. Não é isso não. Propôs-lhe, então, uma parábola dizendo: o campo de um homem rico, produzira com abundância, e ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: olha, que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. Produziu tanto, não tenho onde recolher os frutos. Disse então a si mesmo: farei isso. Derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todos os meus cereais
e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: insensato, insensato, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Para quem ficará isso? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Sabedoria do mestre, né? Nós estamos aí tão habituados a agarrar, a pegar, querer tudo. Todos nós temos isso ainda. Quero tudo, quero agarrar, não quero desperdiçar. E aí? Vai chegar a hora que vem o bilhetinho e diz: meu amigo, desocupa, vamos embora. E aí? Ficou com quem? Né? Ficou com quem? Então, egoísmo e orgulho. Os grandes males que daí decorrem todos os outros males. Que daí não permite abertura para as grandes virtudes, para as grandes belezas da alma, a caridade, a humildade, o amor, o serviço em favor do próximo. Vamos pensar nisso? Vamos. Temos tanta coisa a aprender ainda. Mas que bom! Estamos no local certo, com as pessoas certas, com as condições certas para nos modificarmos. Só não vale ficar passeando de bicicleta ergométrica. Vamos fechar os nossos olhos e nessa prece a Jesus, nosso Mestre Maior, agradecendo a Ele por tudo que Ele deixou, nos deixa e nos deixará sempre. Só é necessário que paremos, que entendamos a nossa responsabilidade tão grande, enorme, para conosco mesmos e para com o irmão também. Vamos crescer, aprender e fazer com que o outro também tenha em nós um exemplo, que seja acolhido por nós para o seu crescimento também. Ah, Jesus, quanta coisa você deixou e que, lamentavelmente, o homem faz vistas grossas. Vamos despertar. É necessário que assim seja, graças a Deus. Queridos irmãos, estou vendo aí Maria Leone, Andressa Fabiola, né? Elizabeth Pizzgelli, tudo bem? Andréia, tá a mesma. Que mais? Alceia. O egoísmo é o maior pecado, porque dele deriva todos os outros. Isso mesmo, Alceia. Um abraço, Alceia, Paulo, Francisca, Elizabeth Costa, o velho amigo, Dr. Faria, todo mundo. Pessoal, grande abraço, obrigado pela paciência, obrigado pelo carinho de vocês, tá? E semana que vem, se Deus quiser, juntos novamente, tá bom? Tchau, pessoal, muito obrigado, viu? Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Bom fim de semana.